Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. É muito bom estarmos mais uma vez reunidos. Lembrando que nós, no programa anterior, estávamos abordando a questão do retorno à vida corporal. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, o que ocorre quando nós estamos para reencarnar, busque os programas anteriores, porque tem muito assunto bacana para você conhecer. Hoje nós entraremos no capítulo 8º e estamos com um tema novo. Então fique conosco, lembrando que toda essa qualidade de áudio e vídeos, graças à nossa equipe muito querida, Fernanda Lima, o Valdeci Lourenço, a Regina Prata e a Margarete Parpinelli, todos aí reunidos para que você tenha ótima qualidade de som e de imagem. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É com essa alegria renovada que nós estamos voltando aqui ao estudo do Livro dos Espíritos num tema novo, como a Solange falou. Eu sei que você já passou por experiências interessantes, você tem dúvidas a respeito disso e eu tenho certeza que você vai participar do nosso programa e vai aproveitar para falar dele para os seus amigos, para além de você dar o seu joinha, de você fazer a sua pergunta chegar até nós, você vai falar para os seus amigos de que aqui, hoje, nós estamos começando um tema que todo mundo tem alguma coisa para contar, não é, Solange? É isso mesmo, um tema muito bacana. E, por falar nisso, nós temos a nossa pergunta desafio de todos os programas. Vamos pedir a Fernanda para colocar o nosso slide 14, onde está a pergunta desafio na tela. Aí está, ó. Anota aí, gente. Que tipo de sonhos alguém de pouca elevação espiritual tem quando dorme? Olha só. Por quê? Porque nós vamos ver a resposta disso aqui hoje. Uma pessoa que não é muito elevada, uma pessoa que não tem muitas maneiras de ser, que tenham qualidades espiritualizantes, uma pessoa muito materialista, presa às coisas do mundo. Quando ela dorme, que tipo de sonho ela pode ter? Nós vamos ver isto. E também por conta desta afirmativa dos espíritos, nós perceberemos também como é que estarão qualificados do outro lado, através dos sonhos, as pessoas que têm boa elevação, que são pessoas de coração generoso, de uma alma nobre. Tudo isso no programa de hoje, não é mesmo, Solange? Isso aí. Lembra que você pode escrever para a gente, envie sua resposta. A sua participação pode ser através do WhatsApp da TV Mundo Maior e o nosso telefone é 0 operadora 11 996 433827. 996-433827. Então já vai mandando seus comentários, as suas respostas. Você pode participar também através do Facebook da TV Mundo Maior e da área de chat do YouTube também da TV Mundo Maior. Então, pegue seu livro, seu caderno, vamos anotar, vamos seguir adiante, porque tem muita coisa boa pela frente. E nós vamos pedir para a Fernandinha colocar o nosso slide seguinte, o nosso primeiro slide. Aí você está vendo essa imagem que é uma representação do tema, o sono e os sonhos. Na imagem central você vê um garotinho sentado numa meia-lua e com o fundo cheio de passarinhos, nuvens, balões. E ele olhando para esse fundo, é uma representação do sonho que ele poderá estar tendo. E você vê à esquerda e à direita duas imagens que são ilustrações, obviamente, que contam como que é esse processo de sair do corpo, enquanto a gente vai dormir, como é que acontece o início do nosso sono, do nosso sonho. Então você vê que o corpo descansa e há uma projeção de um outro corpo que está ligado ao que está na cama através de um laço, um cordão fluídico. E esta imagem representa, de forma visual, a temática que agora nós vamos começar a estudar com o slide número 2, fazendo a pergunta 400 que Kardec apresenta aos espíritos e que a gente vai ver na tela com a Fernandinha colocando para nós a pergunta 400. Vamos lá?
O espírito encarnado permanece voluntariamente em seu envoltório corporal? Essa é uma pergunta interessante, porque parece que não tem nada a ver com o sono e os sonhos. Mas, de verdade, Kardec deseja que os espíritos expliquem se quando a gente reencarna, se quando passamos a ter um corpo físico, a nossa presença no corpo físico, que é um corpo num ambiente mais denso, num ambiente mais material do que aquele onde o espírito estava antes, se o espírito que está tomando esse corpo, ele fica nele voluntariamente, permanecendo ali, como se, agora estou tão feliz aqui, vou ficar aqui dentro pro resto da minha vida, é tão gostoso. Então, essa é a pergunta. O espírito permanece, ele fica, por sua vontade ou voluntariamente, nesse envoltório corporal? É a pergunta. Será que ele não tem vontade de fazer outra coisa? Será que ele gosta mesmo de ficar ali, presinho nas suas gordurinhas, nos seus ossinhos, nos seus músculos? O que você vai pensar a esse respeito? A gente vai aproveitar enquanto você está pensando e a gente vai pedir para a Fernanda colocar a resposta que os espíritos dão, Solange, no slide número 3. A não ser que você queira fazer algum comentário sobre a pergunta. Vamos em frente, porque a gente comenta agora na resposta. Vamos ver a resposta, então. Então, os espíritos respondem a Kardec. É como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. E quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Esta, então, nos dá uma clara ideia, uma imagem muito lúcida de como é a nossa colocação diante de um mundo físico mais denso. Para o espírito, estar num corpo de carne é semelhante ao prisioneiro que está encarcerado. E ele coloca exatamente isso. Você não imagina que um prisioneiro goste de ficar na sua cela. É a mesma coisa que se perguntasse isso para ele. Quando o ser está encarnado, ele sonha, ele deseja voltar à sua antiga posição. É por esse motivo interessante, inclusive, que a gente todos os dias passa umas horinhas do lado de lá, né? Para a gente não ficar muito chateado. Então, se há essa necessidade que o espírito encarnado possa aurir algum tempo, possa se sentir de volta ao ambiente de onde ele veio, é porque, de verdade, o corpo físico é bastante denso e funciona como se fosse um arcabouço, como se fosse uma armadura que a pessoa tem que vestir por algumas horas do seu dia a dia. Solange, você queria comentar também. Não, e você sabe que é bom a gente até ter esse esquecimento, não é? Do que ocorreu em outras vidas, esse esquecimento, inclusive do plano espiritual. Porque quando a gente está encarnado, se eu perguntar para você que está me ouvindo, se hoje Deus dissesse, bom, já que, né, segundo a resposta dos espíritos, o espírito se sente preso à carne, ele quer voar, ele quer sair do corpo. Então, imagine, você gostaria de desencarnar? Você gostaria de se libertar do corpo físico? E é lógico que cada um de nós vai dizer que não, a gente não quer se libertar. E nisso que você está falando é muito interessante, Solange. Pode pôr na geral aqui pra gente, Fefe? É muito interessante isso, por quê? Porque nós aprendemos que o ser humano, ele tem o espírito e tem o corpo como as duas naturezas. Como espírito, ele deseja estar livre. Porém, como ele está preso a um corpo e ele compartilha da matéria essa realidade animal, o corpo traz a ele um instinto de conservação. Então, ele funcionará procurando proteger aquele corpo, fazendo exatamente o oposto do que se imaginaria. Quer dizer então que se o espírito almeja estar do outro lado, então é bom a gente tirar a vida e voltar para lá. Por isso que nós temos num organismo este laço e esta sensação de defender a vida para evitar que a gente corra perigos desnecessários, que a gente acabe sucumbindo de uma maneira que poderia ser evitada. Então, esta força que mantém o espírito agregado à matéria durante a vida física, que a gente chama de instinto de conservação, faz parte desse mecanismo
de freios e contrapesos que permite que o espírito esteja um pouco fora, mas que ele não fique para sempre lá até que as estruturas do universo façam com que esta vida tenha os seus laços separados do corpo físico. Aí sim, isso acontece naturalmente com todos nós. Portanto, é importante que a gente se recorde que, apesar de todos nós como espíritos estarmos sempre vendo o mundo invisível de uma forma muito mais agradável do que o mundo carnal, nós não temos a autonomia, a liberdade de tirar a própria vida. Por quê? Porque quando isso acontece, isso se trata de uma infração à lei do universo. De uma ruptura fora de hora daquilo que nós deveríamos estar aprendendo, estar construindo em nós mesmos. E então, isto garante que, apesar de estarmos com esta visão que os espíritos dão, desejando sim um momento de voltarmos para o outro lado, nós não devemos fazer com que isso seja artificial. Devemos esperar a hora correta. E eu acho, André, também que essa resposta tem muito a ver com esse período que a gente está vivendo. Eu escuto de muitas pessoas que têm mais sensibilidade, que dizem, nossa, como está difícil, né? Viver esse momento na Terra, as coisas estão as pessoas muito ligadas à matéria, tudo mais denso, mais pesado. E eu acho que é nesse sentido também, em que o espírito gostaria, ele se sente um prisioneiro, não é? Esperando o momento da sua libertação. Não é só agora. Há pessoas que carregam essa sensação há muitos anos, não nesse momento que nós estamos vivendo no mundo hoje. Porque para um espírito mais avançado, um espírito mais desmaterializado, estar na Terra, nascer, ter que comer, ter que carregar o corpo pesado, é muito cansativo, é muito desgastante. Todos os jogos de interesses, de seduções, as tentações, as necessidades, a dor física, a doença, o desajuste emocional, a frustração amorosa, todas estas são coisas que ferem a sensibilidade. Então, pessoas que são já espíritos um pouquinho melhorados, quando eles voltam para um ambiente denso, eles sentem este impacto. Agora, naturalmente, eles estão num ambiente denso para cumprir determinadas tarefas. E é só aqueles que nos mandaram para cá, os que têm a sapiência ou o conhecimento necessário para dizer, até aqui foi, daqui para frente você pode voltar. São eles que dizem isto. Não devemos ser nós que vamos tentar, agora eu estava tão apertado, agora eu quero ficar mais... Que nem borboleta quando sai do casulo, né? Esse casulo, não devemos forçar isto. Isso vai acontecer naturalmente. Nós devemos aproveitar o nosso estágio de lagarta para fazer o melhor. Para que quando chegar a hora de ir embora, naturalmente, nós tenhamos asas bonitas, nós tenhamos vigor, tenhamos felicidade de voar. Isto sim. Agora, nós temos logo na sequência a pergunta 401 que a Fernandinha vai colocar para nós no slide número 4. Vamos a ela? Durante o sono, a alma repousa como o corpo? O que ele quer saber aí, Solange? Então, vocês acham que durante o sono, não é? O nosso corpo descansa. Mas será que a nossa alma também descansa? Ou será que a nossa alma fica lá deitadinha junto com o corpo, descansando também? Ela ficou tão cansada durante o dia. O que vocês imaginam a respeito disso? Nós sabemos, não é? Que o corpo vai ficar num estágio meio de animação suspensa. Todos os sistemas vão ficar, os sistemas metabólicos vão diminuir, o coração bate mais lentamente, você respira com mais tranquilidade, com menos frequência. O cérebro, os seus ciclos cerebrais vão diminuindo para que o cérebro possa entrar num estado de descanso quase que total. Agora, se o corpo precisa disto, ele quer saber... A alma também precisa disto? A alma também fica ali dormindo, que nem se fosse uma múmia, com o corpo parecendo ali o seu representante no mundo físico, ela fica igualzinho. A alma repousa como o corpo repousa. Não nos esqueçamos de uma coisa, hein? O corpo está atrelado à natureza da matéria. Ele é feito de matéria, sujeito às leis da matéria. A formação, a preservação e a decomposição da matéria. Mas e a alma? A alma é parecida? Ela tem as mesmas naturezas do corpo físico? Então é por isso que Kardec está perguntando. A alma repousa durante o sono
tanto quanto o corpo parece que repousa? Vamos então, Fernandinha, vamos para o slide número 5, ver a resposta que os espíritos estão dando para nós. Vamos lá? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. É isso mesmo, Solange. O que você achou dessa resposta? Eu achei bem interessante, porque olha só, estão dizendo que o espírito jamais, olha essa palavra aqui, que interessante, o espírito jamais está inativo, ele nunca vai ficar parado, descansando. Durante o sono, os laços que unem ao corpo se relaxam. Então, esses laços que unem o espírito ao corpo, eles se relaxam quando o corpo descansa. E aí o espírito se vê livre e pode ir para onde desejar, em termos, né? Ele pode visitar pessoas, ele pode ir para uma outra cidade, ele vai para determinados locais de acordo com aquilo que ele tem na sua mente. Não é? A gente ainda não vai entrar nesse detalhe. Solange é ansiosa, ela já está querendo botar as coisas tudo para frente. Vamos voltar na pergunta desafio, Fernandinha? Põe lá a pergunta desafio para nós. A pergunta desafio no slide 14. Que tipo de sonhos alguém de pouca elevação espiritual tem quando dorme? É por isso que a Solange já está assim. Ai, eu tenho que falar, eu tenho que contar. Não vou falar nada, não. Quem está assistindo pode pensar. Uma pessoa que tem uma elevação espiritual vai ter um padrão e a outra que não tem vai ter outro padrão. Então, esta é uma das coisas que é importante, que a gente vai deduzindo dessa resposta da pergunta número 401, que a gente acabou de ler no slide 5. Jamais o espírito está inativo. Jamais está inativo, ele jamais está parado. O corpo pode estar parado, o corpo pode estar num estado de animação suspensa, pode estar em estado de coma hospitalar ou não, ele vai estar com o espírito ativado. Eu me recordo que um companheiro nosso, um amigo que era médico, conta uma história de que quando ele estava fazendo a sua faculdade, na parte da residência médica, eles tinham no hospital um enfermo que estava em coma há muitos anos, quase um ano, estava lá desacordado sob a ação de analgésicos, de aparelhos. E eles, então, todos os médicos que entravam e saíam, porque era um hospital escola, eles não guardavam os nomes de tantos pacientes, então eles apelidavam alguns pacientes por algumas alcunhas que ficavam assim bastante fácil de identificar. E esse particular, eles apelidaram de alface. Os alunos, você foi ver o alface hoje? Como é que o alface estava? E então, os meses foram se passando e sempre tinha um que estava lá com ele, cuidando, mas o alface, entre aspas, não ouvia, não sentia, não fazia nada, não tinha movimento nenhum, estava em estado vegetativo. Talvez fosse por isso que eles puseram o nome de alface. Só que passados os meses, quase um ano depois, o infeliz do que estava ali na cama, ele despertou, ele voltou à consciência. Quando ele voltou à consciência, foi uma notícia para todo mundo. Todos os que estavam ali ficaram, nossa, ele estava em coma, agora ele voltou. E então, um deles, que era o que estava mais próximo dele, foi chegar ao quarto e falou, nossa, você voltou, puxa vida, mas tanto tempo se passou, você não se lembra de nada, você sabe quanto tempo você esteve aqui? Aí o cara respondeu, eu sei sim, eu ouvia tudo que vocês falavam, inclusive que vocês puseram o meu nome de alface. Quer dizer, o corpo estava bloqueado, mas o espírito estava ativo. O espírito estava vendo o que falavam dele, estava vendo o que aconteceu com ele, estava vendo como que as pessoas o tratavam, estava vendo inclusive o que acontecia no hospital. Então ele ficou muito surpreso quando o espírito, ele não era espírita a esta época, mas que comprovava justamente uma atividade que o corpo físico não estava registrando, mas uma outra força estava registrando tudo o que acontecia. Então, o espírito não está jamais inativo, Solange.
Isso mesmo. Agora, Kardec continua a perguntar aos espíritos. Mas antes da gente ver a Você quer pergunta, passar? nós temos bastante participação, não é? Vamos dar uma olhada. Vamos primeiro Começa mandar um aí. abraço para Nadir, lá de Campinas, Oi, que está Naná. sempre nos assistindo. Um beijo para você, Nadir. Nós temos a Horácia Garuti. Ela escreveu para nós. Sempre sonho isso. É tão bom. A Lourdes Barreira, boa tarde, Lourdes. O Eurípides Begido, quando sonhamos que estamos voando ou volitando, é porque estamos realmente? Sim, é isso mesmo. Nós estamos numa situação diferente, que nos encanta, que nos faz assim tão bem, que a gente guarda isso quando a gente acorda. A gente se lembra, nossa, eu senti que eu estava voando, que eu estava flutuando leve. É isso mesmo, Eurípides. Um abraço, querido. Nós temos a participação da Gisele Regina, da Sheila Iara. É lá de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Um abraço Olá. para você, Sheila. Rafael Barbosa Chagas, do Rio de Janeiro. A Valquíria Esquiuto. A Maria Esther Naveira Maceiras. Boa tarde, André e Solange. Quando sonhamos, podemos ir a lugares obscuros. Em muitos deles, nos vemos perseguidos e perdidos, ao contrário dos sonhos dos missionários. Abraços iluminados de Maria Esther. Obrigado, Maria Esther. Felicidade para você. A participação de Felipe Prince, de Campinas, mandando um abraço a todos. Muito bom esse tema sobre os sonhos. Obrigada, Felipe. A Evelyn Zayat. Ela também, lá de Guaxupé, a terra dos ancestrais da Solange. Em Guaxupé tem muita Olá, gente lá Evelyn. dos Godói. Um abraço para você, viu, Evelyn? Ednair Viana. Boa tarde, irmãos. Morei e trabalhei no sul do Pará durante 7 anos. 2 anos eu sonhei que viajava de ônibus na capital. Tempo depois fui transferida e durante a jornada de trabalho e viajei No de ônibus. igual que ela havia sonhado. Viajei no ônibus do sonho. Uhum. É isso mesmo. A Maria Aparecida Porcina. Eu converso com meu espírito antes de dormir. Faço minha prece de agradecimento e falo. Agora meu corpo vai descansar e você, meu espírito, está ansioso para se libertar. Então aproveita para estudar, visitar amigos e, se possível, me traga notícias. Isso Sempre mesmo, dá Maria. certo. Obrigado, Maria Aparecida. Um abraço para você, querida. Legal. Agora vamos então para aquela pergunta que a Solange estava já dando início, que a Fernanda vai pôr na tela do slide número 6. Vamos a ele? Como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Bem, nessa pergunta, a palavra apreciar pode ser interpretada de uma forma às vezes não adequada para aquilo que Kardec vai receber de resposta. Vamos, em vez de apreciar, vamos colocar aqui o sentido de avaliar. Como que nós podemos perceber, avaliar, observar a liberdade do espírito durante o sono? Como sabemos que o espírito é livre durante o sono? Tem alguma prova? Porque tem muita gente que fala assim, eu durmo, mas não sonho nada. Eu acho que eu nem saio do corpo. Eu não recordo de nada, eu não tenho nenhuma lembrança. Para esta pessoa, ela parece que está presa na carne, porque ela não se recorda. Mas existem outras que têm facilidade de lembrar os seus sonhos, para onde esteve. Então, como não havia nenhuma prova de aparelhos eletrônicos que pudessem detectar a diferença do funcionamento cerebral durante o sono naquela época, Kardec quis saber, se o espírito está dizendo que ele fica fora, que ele é ativo, como é que a gente prova isto? Como é que tem certeza que vocês disseram na outra pergunta que o espírito está sempre fazendo alguma coisa? Como que a gente prova que ele não ficou lá grudadinho no corpo, debaixo da cama ou dentro da barriga, ficando esperando o corpo voltar a acordar? Como é que se prova isto? Como é que se aprecia isso que os espíritos disseram? Essa é a intenção que Kardec coloca na pergunta que faz, número 402 do Livro dos Espíritos. E a resposta, ela é bastante longa. Nós não vamos terminar a resposta dessa pergunta no programa de hoje. Nós vamos até uma parte e no próximo programa nós vamos continuar com a mesma pergunta. Então agora, a Fernanda Lima vai colocar para nós a resposta do slide 7, começando a responder, os espíritos respondendo essa primeira parte da pergunta 402. Vamos lá, Fernandinha? Então vamos ver.
Como que nós, então, apreciamos essa liberdade do espírito durante o sonho? Como que a gente sabe que isso aconteceu? Os espíritos respondem pelos sonhos. Enquanto o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que na vigília, do que quando acordado. Começamos por aí, olha só que interessante. O sonho é a prova de que o espírito é livre. Aliás, dizem os espíritos, durante o seu estado, quando o corpo repousa e o espírito está livre, ele dispõe de mais faculdades, ele tem mais potencial para captação, para deslocamento, do que quando ele está acordado. Ele escuta quando acordado pelo ouvido, ele vê pelo olho, ele sente o cheiro pelo nariz, ele toca as coisas. Mas quando ele está dormindo e o corpo não tem mais estas funções, no espírito ele tem todas estas funções amplificadas e muitas outras. Nós acabamos de ver aqui a pergunta ou o comentário do nosso querido Begido, que ele disse, e quando a gente sonha que está volitando, que está flutuando, é porque a gente está mesmo? E é verdade. Essa é uma das faculdades que o espírito tem do lado de lá, porque ele não é feito de carne e osso. Ele é feito de outro padrão de matéria. O corpo espiritual está numa outra dimensão. Então, já nessas duas primeiras frases, a gente já vê como é interessante o estado do sono do corpo e do sonho do espírito. Mas vamos voltar ao slide, no slide 7. Vamos lá, Solange. Tem o conhecimento do passado e, algumas vezes, previsão do futuro. Adquire maior energia e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em outro. Muitas vezes você diz, tive um sonho bizarro, um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem nada de verdadeiro. É um engano seu. Frequentemente é uma lembrança dos lugares e das coisas que viu e verá em uma outra existência ou em um outro momento. Veja que interessante, vem aqui para nós agora. Já nesse slide nós temos tantas coisas que os espíritos estão explicando que daria para a gente ficar muito tempo falando sobre isso, não é? Veja só, durante o repouso, o espírito sai e pode ter conhecimento do passado. Ele está raciocinando sem os limites do cérebro físico. Ele pode ter, em algumas vezes, conhecimento até do futuro. Depende muito da elevação espiritual que ele detenha. Ele adquire maior energia e pode entrar em comunicação com quem, Solange? Com outros espíritos. Que estão Seja neste mundo ou em outro mundo. Olha a amplitude disso, Exato. não é, André? Nossa, é uma amplitude é uma coisa muito grande, essa potencialidade quando a gente sai do corpo. Algumas pessoas dizem assim, eu tive um sonho que eu estava andando de avião, depois eu já estava debaixo d'água, ou que eu entrei no meio da floresta e de repente eu estava numa caverna, não sei, eu estava andando de bicicleta e depois eu estava em cima de um cavalo, não era mais uma bicicleta, que sonho maluco. As pessoas às vezes dizem assim, eu tive um sonho que não existe. Na verdade, não existe de acordo com a interpretação que o seu cérebro de 3 dimensões está dando às experiências que você guardou. Porém, no plano espiritual, você não está em 3 dimensões, você está em outra dimensão. E é por isso que às vezes há essa confusão. Por isso que os espíritos dizem que pensar que esse sonho foi mentira é um engano. Algumas vezes é um engano. Não é sempre. Às vezes pode ser fruto da química, de coisa que você comeu, de drogas que você bebeu, de alucinações alcoólicas. Pode ser. Mas não é toda vez que se você não comeu muito, se você não bebeu nada, se você não tem uma vida mergulhada no que não é bom, às vezes os sonhos podem ser uma visita que você faz a outros lugares. Lugares que não são, às vezes, muito bonitos. Às vezes você se assusta. Às vezes você fica com medo. Não quer dizer que você está mal acompanhado. Quer dizer que, às vezes, você foi levado até lá. E o interessante é que isso pode ser também uma visão que o mundo espiritual permitiu que você tivesse
de alguma coisa que vai acontecer com você no futuro. Como o sonho que nós acabamos de ouvir aqui da pessoa que dizia que morava lá no Pará Isso. e que ela sonhava com um ônibus, não sei o quê, e quando ela foi embora, ela se viu no sonho, ela se viu Aquilo que ela sonhou vivendo aconteceu. aquilo no mesmo ônibus que era o ônibus do sonho que ela estava tendo sempre, né? Então, durante o nosso sono, os espíritos podem nos levar a um estado de conhecimento prévio para nos ajudar a entender o que vai acontecer mais adiante. E a gente guarda aquilo como uma coisa esquisita, não sei por que eu estou sonhando isso. Então, É só uma parte, porque muitas vezes a gente escuta dizer que algumas pessoas mais materialistas, eles dizem, os sonhos, eles são construções do nosso cérebro, né? Quando nós dormimos, o nosso cérebro produz isso, essas imagens enfim, essas coisas todas. Mas o que a gente vê, e esse exemplo que o André citou agora há pouco, em que esses sonhos que são premonitórios, vamos dizer assim, isso não tem como o cérebro criar, né? Do nada, das experiências, se fosse só uma questão do cérebro mesmo. Não. Os sonhos existem, muitos deles são reais. O que nos é passado, o que vivenciamos, realmente é real e muitas vezes pode nos revelar o que vai acontecer futuramente. Tanto que isso já aconteceu diversas vezes. outras vezes as pessoas ficam sonhando sempre aqueles sonhos repetitivos, aquelas sonhos que você vai sempre para o mesmo lugar, tem sempre contato com a mesma pessoa. Isso pode ser o quê? Pode ser uma lembrança acessando o seu passado de alguma coisa que já você viveu. Ou pode ser uma visita, como algumas pessoas falam assim, eu nunca vim aqui, mas parece que eu já estive aqui, parece que eu já passei nessa rua. Por que isto? Porque ela está recordando de um lugar que ela foi antes, quando estava dormindo, o espírito dela já pode ter ido lá. E aí, quando ela passa fisicamente, ela fala assim, nossa, eu já estive aqui, mas eu nunca vim aqui. Então você vê que estas são provas de que não é o cérebro quem produz Isso. quimicamente ou de uma forma biológica as impressões do sono. Mas a pergunta continua. Vamos lá no slide seguinte, Fernandinha? É o slide 8. 8. Estando o corpo entorpecido, o espírito se esforça por quebrar seus grilhões, procurando no passado e no futuro. Pobres homens, que pouco conhecem os fenômenos mais simples da vida. Acreditam-se sábios e se embaraçam com as coisas mais vulgares. Ficam perturbados a esta pergunta de todas as crianças. Que pergunta? É a que vem agora. Põe aí, Fernandinha. Que fazemos como espíritos quando dormimos e o que é o sonho? Perguntas de criança, não é? O que nós fazemos? Às vezes a criança pergunta para um adulto, o adulto não sabe. Puxa vida, eu não sei, vocês fazem umas perguntas difíceis. Vai perguntar para sua mãe, moleque. Não é? Às vezes o adulto nunca pensou a esse respeito. E, no entanto, é uma das coisas pelas quais todos nós passamos durante a nossa vida física. Quando estamos com o corpo em repouso, fica mais fácil. E olha, tem uma coisa interessante. Põe aqui na geral pra gente, Fefe. Uma coisa legal é você saber que às vezes você não precisa ir dormir de noite para sonhar. Às vezes você vai dar um cochilinho, às vezes você está assim numa modorra, tranquilo. Isto já é suficiente para o seu espírito dar uma puladinha. Ele já vai, já sai um pouquinho. E às vezes ali, daqui a pouco você escuta um barulho, o corpo capta um barulho, você volta correndo e fala, nossa, eu já estava sonhando. Nossa, meu Deus. Isso também é comum quando a gente vai dormir, né? No fim de cada dia. Às vezes você entra num estadinho assim de começo de sono, dá uma sonhadinha, de repente você acorda. Nossa, eu já estava dormindo. Puxa vida, você nem percebe, não é? Então, você vê que ao sentir um estado de relaxamento, isso já favorece que o espírito saia um pouco do corpo físico. Agora, quer dizer, então, quando ele já foi para a cama mesmo, sabendo que vai dormir, e aí pode realmente sair procurando explicações no passado, no futuro, para as coisas que estão acontecendo com ele. Aí vem a pergunta das crianças. Como é que a gente responde essa pergunta? A pergunta que a Fernandinha vai voltar a pôr aí no slide número 9, não é? Que fazemos como espíritos quando dormimos e o que é o sonho? Que fazemos como espíritos quando a gente dorme? Vamos já ver a resposta. Vai lá, Solange. A Fernanda vai pôr o slide número 10. O sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme,
se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra, de maneira fixa depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Olha que interessante essa primeira parte. Quando nós estamos dormindo, o espírito se desloca momentaneamente. E depois, quando ele morre, isso vai ser expressado de forma constante, fixamente, não é? Vai ser, depois da morte, ele vai estar desligado de maneira fixa. Mas durante a vida física, ele vai se desligar do mesmo jeito, só que ele volta. Ele sai e volta, ele sai e volta. Por isso que é momentaneamente. É algo que não é para sempre. Ou seja, ele se desprendeu do corpo. Então, o que a gente pode pensar? Quando você dorme todas as noites, você está treinando para morrer. Imagina treinar. Treinar cada dia. Se você viver 1000 dias, você treinou 1000 vezes. Se você viveu 10.000 dias, você já treinou 10.000 vezes para ir. E vai ter um dia que você não vai voltar. Só vai ir. E é o fenômeno da morte. Agora, esses seres que quando estão na vida física e morrem, não estou falando do sonho. Quando eles morrem, e eles já têm uma facilidade para se desprender da matéria, eles não vão ficar muito tempo em estado de perturbação, eles não vão passar por muitas aflições, eles já se identificam facilmente do outro lado, depois da morte. Quando estes seres estavam vivos no corpo, eles costumavam ter sonhos inteligentes, ou seja, eles saíam do corpo, iam para o outro lado e seus sonhos já eram lúcidos, já eram nítidos, já eram assim, bem reais. Isso é interessante a gente ver. Por quê? Porque quando isso acontece, eles... Pode continuar pondo o slide na tela, Fernandinha, com a resposta? A Solange vai continuar a ler. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles, viajam, conversam e se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Ou seja, eles já vão começar a trabalhar, eles saem do corpo durante a noite, eles já vão para atividades, eles conversam com espíritos, eles viajam. E quando eles desencarnam, aquelas obras onde eles estavam ajudando os espíritos, às vezes já estão prontas. Estes são os espíritos que têm uma condição mais lúcida, por estarem mais preparados. E é isso que a gente vai ver na sequência no slide 11. Põe aí, Fernandinha, por favor. Isto deve ensiná-los, uma vez mais, a não temer a morte, pois que todos vocês morrem todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso para os espíritos elevados. Isso que nós vimos até aqui para os espíritos que têm elevação. É assim que eles dormem e sonham. Sonhos lúcidos, sonhos nítidos, sonhos bonitos. E às vezes quando os sonhos são feios, não são feios de forma ameaçadora. São feios porque eles vão a lugares que não são bonitos, eles conversam com espíritos que não estão bem, mas para ajudar essas entidades. E então, no slide 12, nós vamos ver a resposta da pergunta desafio, que a Fernanda vai colocar a pergunta desafio para nós novamente. No slide 14 na tela, você vai ler aí. Que tipo de sonhos alguém de pouca elevação espiritual tem quando dorme? Que tipo de sonho uma pessoa pouco elevada tem na hora que ela vai para a cama? Porque os bons a gente já viu que sonham de uma forma bonita. E estes aí? Agora vem a resposta da pergunta desafio. É o slide número 13. Vamos lá, Fernandinha. Desculpa, não é 12? Não. É o slide número 13. Ok. A massa dos homens que, na morte, deve ficar longas horas em perturbação, nessa incerteza da qual lhes falamos, esses vão, seja para os mundos inferiores à Terra, onde velhas afeições os evocam, seja a procurar os prazeres que podem ser mais inferiores que aqueles que têm aí. Eles vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas que as que professam em vosso meio. Veja só então, os espíritos que têm pouca elevação, esses que estão em uma situação evolutiva ainda inferior,
pouca elevação espiritual. Quando eles dormem, passam por isso, porque eles comparam esses espíritos, porque eles, quando morrem, quando o corpo morre, eles passam um período de perturbação bem longo. Lá no Livro dos Espíritos tem a parte que fala da perturbação espiritual. Eles ficam confusos, eles não sabem onde eles estão, eles não se prepararam para passar por esse momento. Então, eles estão num estágio de perturbação quando morrem. Esses mesmos, antes do momento da morte, quando eles vão dormir, eles vão para onde? Eles vão para mundos inferiores. Eles, durante o sono, eles procuram ambientes inferiores, mundos mais atrasados, onde eles encontram as velhas afeições, os espíritos que são iguais a eles, que os evocam. Ah, fulano, onde você está? Eu queria que você estivesse comigo. Quando ele sai do corpo, ele vai a esses ambientes mais densos do que aquele que a Terra tem. Ou então, eles procuram prazeres aqui mesmo na Terra, prazeres que podem ser mais inferiores do que aqueles que vocês têm aí normalmente. Eles vão se abastecer de doutrinas ainda mais baixas, mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que aquelas que as pessoas de baixo potencial evolutivo professam quando estão na Terra. Coisas muito feias. Então, os espíritos de pouca elevação geralmente vão estar vivenciando experiências igualmente pouco elevadas. André, nós temos um exemplo aqui que eu acho que cabe bem nessa resposta. Uma participação dizendo... ela está dizendo que uma amiga dela disse ter sonhado tendo relações com um gorila enorme. E essa amiga amanheceu apavorada. Quer dizer, eu acho que cabe bem nessa resposta dos espíritos. Ou seja, nós, quando saímos do nosso corpo físico, nós vamos visitar lugares mais positivos ou menos positivos. Isso vai dependendo do nosso preparo para quando vamos dormir. Então, se quando vamos dormir fazemos uma prece, pedimos uma boa companhia espiritual, pedimos que amigos espirituais nos levem a lugares onde possamos aprender, vivenciar experiências positivas. Agora, se nós vamos dormir de qualquer maneira, de qualquer forma, nós podemos ser levados a ambientes mais negativos, de baixa vibração. Então é isso. E isso é importante que nós pensemos. Não quer dizer que ela estava tendo relação com um gorila. Exato. Ela estava se sentindo envolvida sexualmente com a excitação por alguma força que parecia a ela um ser desse tipo. Então é preciso que nos lembremos que, como dizem os espíritos, não sabemos se é o caso dessa pessoa, nós vamos procurar aquilo que nos interessa. Então vamos a festas, vamos a bagunças, ou vamos a lugares que nos instruem, vamos encontrar espíritos que nos ajudem. E quando nossa mente está fixada em determinadas emoções, nós vamos encontrar aqueles ambientes onde essas emoções acontecem. E é muito comum isto. Então, o fato em si de ela imaginar que era um gorila, às vezes não era um gorila. Podia ser um espírito de aparência feia, porque eles são, às vezes, em ambientes inferiores bastante, assim, deformados ou mudam a sua aparência, até mesmo para assustar. E isso gera o quê? Gera um pavor na pessoa. Então, existem inúmeras circunstâncias que podem levar uma pessoa a ir a esses lugares e a outros piores. Então, é importante que nós, se temos pensamentos constantemente no mal, que nós mudemos o padrão, que nós melhoremos a nossa opção de vida, porque senão nós vamos estar sempre saindo do corpo, indo em busca daquilo que é agradável para o nosso atraso. Quando podemos fazer diferente, podemos procurar outras coisas melhores. Nós tivemos muitas participações, temos aqui da Raquel Naziazeno, da Deise Florencio, lá da Pensilvânia, temos a Antonina Sá de Oliveira, a Juliane JB, temos a Roselane Lima, que é a que falou da amiga. Ela disse que sonhou que ela estava dirigindo um prato voador. Que ela imaginou na época que era um disco voador. A Horácia Garuti está amando o programa, gratidão. A Desirê Chaves deveria ter mais live com o André, ele ensina muito bem, sem palavras rebuscadas. Também acho, Desirê. Obrigado, querida. Celeste Abrantes. Lá de Portugal. Olá, Celeste. A Franciele Cabral. Nós não vamos poder responder todas, porque nosso horário está no final, não é? Nós vamos
Este tema vai continuar, a pergunta 402 é longa. Nós vamos voltar no próximo programa e esperamos que você vá pensando sobre isso, já vai dando uma olhada nos seus sonhos do passado, né? Vá se recordando deles, porque você vai nos ajudar a fazer muito este programa de sono e sonhos, não é, Solange? É isso mesmo, nós continuamos no próximo Espiritismo Sem Mistério. Obrigada pela participação e até lá. A gente conta com vocês. Entre nos nossos programas anteriores, vai pesquisando, vendo tudo aquilo que o Livro dos Espíritos já nos ensinou, que eu acho que vai ser muito bom para você ir juntando conhecimento e entendendo o que acontece com você nesta vida, tá bom? Então, beijão, até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.